Boa noite, queridos! Não poderia ser outra música para fecharmos esse ciclo de 10 lives. Fico pensando, o que eu vou fazer amanhã, 9h32 da noite, né? Sejam todos bem-vindos. Vão falando aqui de onde vocês são. Eu já vi que tem duas queridas que eu já conheço, a Dani e a Juju tá aí, duas colegas de trabalho queridas. Vão falando aí se vocês são fonoaudiólogas, se não são fonoaudiólogas, que o papo hoje vai ser longo. Eu pedi ajuda do Instagram, mas ninguém me ouviu. Que 1 hora vai ser pouco, mas quem sabe é pra gente realmente fazer outras lives exclusivas para fonoaudiólogas. Paraíba, João Pessoa, eu acho que era você que estava ontem também, Edna, que a gente se falou, ou era outra pessoa de João Pessoa, eu não me lembro agora. Só me responde aqui que eu perguntei se estava chovendo, se estava calor. Querida de Quirinópolis. Ju, onde fica Quirinópolis? É Minas? Ou interior daqui de São Paulo? Cris, bem-vinda. Não foi com você, Edna. Beleza, que gostoso. Bem-vindas, bem-vindas, que delícia. A Bárbara é de Brasília. Acabei de falar com uma prima minha de Brasília. Adoro, bem-vinda. Uau, Ju, Goiás. Terra boa, terra quente, né? Adoro calor. Que gostoso. Fer Ibitinga, que delícia. Ai, a Fer é aluna, né, querida? Muito bom. Mossoró, Dani, Rio Grande do Norte, verdade, que delícia, muito terra boa. Quando nós fomos para Natal uma vez, só choveu. Acho que eu não fui numa época muito boa, eu até comprei assim uma camiseta, Natal Princesinha do Sol. Falei, nossa, eu acho que eu tô na época errada. Bem-vindos, vão chegando, vão falando aí de onde vocês são, se vocês são fonoaudiólogas ou não. Todos são bem-vindos para essa live, porque o assunto é comunicação, e comunicação é o que permeia meu trabalho, é aquilo que faz sentido para o meu coração, é aquilo que faz com que eu consiga me conectar com a minha verdade, com a verdade dos pacientes, com as pessoas que eu ajudo, e para mim é sempre uma honra ter essa conexão com essa comunicação sutil e amorosa. Oi, Érica, bem-vinda, querida. Que é o que eu chamo de a voz do coração. Então, vamos falar como as constelações sistêmicas ajudam no trabalho da fonoaudióloga. Eu vou pedir ajuda para as minhas filhas. Queridas, peguem os bonequinhos para a mamãe. Mamãe esqueceu, por favor. Elas adoram essa participação. Oiê, Gi, bem-vinda, que gostoso, bem-vindas. Então, como que essa técnica incrível pode ajudar vocês a compreenderem um pouquinho mais questões sutis na comunicação que ficam invisíveis lá no sistema familiar, tá? Então, e o que eu percebo é que é assim, só cá para nós, fonoaudiólogas, né? Obrigada, meus amores. Que nós temos benefícios únicos e exclusivos que muitos outros da área da saúde não têm. Vamos lá. Nós somos aquela criatura que, quando a criança está com dificuldade de amamentação, de sucção, é o dedinho da fonoaudióloga que vai lá e faz aquela estimulação de sucção não nutritiva e realiza o sonho daquela mãe em poder amamentar o seu filho. Então, nós fonoaudiólogas, nós não estimulamos sucção não nutritiva. Nós devolvemos o sonho daquela mãe amamentar o seu filho. Nós não vendemos aparelho auditivo, nem fazemos audiometria. Nós devolvemos a habilidade do idoso, a capacidade dele voltar a ouvir o grito dos netos, a voz dos seus filhos. Nós damos para ele a oportunidade de interagir novamente com a vida. Nós, como fonoaudiólogas, ajudamos as crianças a falarem o primeiro mamãe delas. Pode ser uma criança com diagnóstico de autismo, pode ser o diagnóstico que for.
a gente não desiste. Quem é mãe sabe a emoção que é uma criança falar pela primeira vez, mamãe. Então, a nossa habilidade como fonoaudióloga é realmente algo incrível que vai além de muitos outros da área da saúde. Me perdoem os outros profissionais da área. Mas nós colocamos o dedo da boca. Nós devolvemos a fala, a esperança, o amor às famílias. E a partir dessas observações, e a partir de algo que aconteceu comigo na minha vida pessoal, eu desenvolvi a fonoaudiologia sistêmica. Eu passei anos da minha vida em atendimento domiciliar. E aí eu percebia que algumas famílias eu falava assim, olha, ele não pode beber água porque senão ele vai se engasgar. E aí eu percebia que quando a família estava ansiosa, quando a família, né, não se conformava, quando a família realmente não aderia ao tratamento, aquele paciente broncoaspirava. Ou tinha grandes chances de engasgar e aí a gente não conseguia tirar a sonda. E por outro lado também, quando a família tinha esperança, fazia os exercícios, eu falava, olha, por enquanto ele não pode beber água, mas daqui a pouco, se você colaborar, vamos controlar a ansiedade, ele volta a beber água. Podia ser um AVC absurdo, um AVC na área do tronco, que é uma coisa que a fonoaudióloga, a gente fica assim, de cabelo em pé. Nossa, pegou os nervos responsáveis pela deglutição. Mas quando a gente tem essa habilidade de entrar em contato com essas famílias, e as famílias aderem ao tratamento, vocês percebem que o paciente tem uma tendência de evoluir. E eu sempre fiquei observando, nossa, mas o que será isso, né? E aí tem a ver com aquilo que eu chamo de comunicação invisível. Tem a ver com essa energia, tem a ver com a força que os familiares podem dar para os seus, né, queridos familiares, que são os nossos pacientes, ou não. O contrário também é verdadeiro. Então, a partir dessas percepções de anos atendendo a domicílio, eu comecei a observar algumas dinâmicas. E eu quero te contar mais uma coisa. Eu sou fonoaudióloga porque eu fui paciente de fono. A minha fonoaudióloga, ela não apenas me ajudou na parte da mioterapia, não. Ela me devolveu a autoestima. Eu era uma criança que tinha os dentes apinhados, eu tinha um diastema, eu tive que usar anos de aparelho. Ela me devolveu a autoestima. É claro que eu tive que fazer exercícios de mioterapia, mas o efeito de me sentir bonita, de me sentir, ok, agora eu posso paquerar aquele menino, é algo que só as fonoaudiólogas conseguem. Então, o nosso trabalho vai muito além de questões musculares, de questões, né, auditivas, vai muito além disso. E é sobre isso que eu quero falar. E é um pedacinho de uma das técnicas que eu uso, que é a constelação sistêmica, que eu vou pautar esse bate-papo de hoje. Essas percepções, elas partiram não apenas de questões de observação com a minha prática, mas também com um sintoma que aconteceu comigo há 12 anos atrás. Eu tive uma questão na minha tireoide. E quando eu estudava, o meu TCC lá na Unifesp foi pacientes laringectomizados. Quando aconteceu isso comigo, eu ficava pensando, eu acho que é castigo. Ai, Carmen! Pensava, eu acho que é castigo. Deve ter alguma coisa esquisita aí, porque não é possível, né? E aí, depois de estudar medicina chinesa, Baritok, constelação sistêmica, diversas técnicas, eu entendi que o nosso corpo, ele também tem uma comunicação interna. E é essa comunicação do inconsciente, daquilo que eu não tenho ideia do que está acontecendo comigo,
ele pode ser manifestado através dos sintomas. Então, o que eu falo aqui um pouquinho hoje para vocês é de um pedacinho daquilo que faz muito sentido para mim, a partir desse próprio laboratório interno, a partir de várias experiências de clínica e observação. E já já vocês terão todas essas histórias dos meus pacientes no livro. Esse aqui é a amostra. Isso foi autorizado por mim, pela editora, essa semana e está no forno. Logo mais estará aí com vocês. Mas vamos lá, que o assunto é bem longo. Eu até fiz várias anotações, eu tenho 3 folhas. Provavelmente eu não vai dar tempo de eu falar tudo que eu tenho que falar para vocês, mas a gente marca outro bate-papo, tá bom? Então vamos lá. As constelações, elas partem do princípio de 3 leis sistêmicas. E o que isso tem a ver com a fonoaudiologia? Cada profissional, cada pessoa tem um lugar no mundo. E eu, como uma pessoa amorosa, assim como todos vocês que estão aqui, quando vem um paciente nos procurar, né, uma família procurar nossa ajuda, o que a gente quer é a todo custo que aquela pessoa melhore. A todo custo. Nem que a gente se sacrifique por isso. E eu sofria bastante porque às vezes eu pedia para a mãe fazer os exercícios e passavam a semana seguinte e ela falava assim: ai, Beatriz, não deu tempo. Ai, foi tanta correria, Beatriz, que não deu tempo. Quem é fonoaudióloga e já ouviu isso aqui? Beatriz, eu não tive tempo de fazer exercício com o meu filho. Qual é a sensação que dá? E a gente sabe que muito do nosso trabalho depende da adesão das famílias. E eu me percebia em alguns momentos saindo do meu lugar no sentido de, não, mas olha, você tem que se organizar porque o seu filho tem que melhorar, porque é o seu filho, porque é o seu filho. Olha o que está acontecendo na escola. Nossa, ele vai reprovar o ano. Vamos correr atrás. E aí as pessoas, as mães acabam, oi querida, minha prima aqui, linda. Muito bom. A Fer tá falando várias vezes e é terrível, é muito difícil mesmo, é uma decepção, né? Chegar na semana e ver o caderninho da fono em branco. É trágico, né? E aí as mamães começam a entrar em pânico e em desespero lá por outubro, né? Quando vai chegando final do ano, 4º bimestre, a criança tem que recuperar absurdamente a nota, aí quer correr atrás daquilo que não foi feito no ano inteiro e não dá tempo. Então, esse método, as constelações sistêmicas, elas nos trazem leveza também para que nós encontremos esse lugar no relacionamento cliente e terapeuta. Se a gente tenta a qualquer custo fazer pela criança, fazer pela mãe da criança, a nossa saúde vai ser prejudicada. Existem hoje vários cursos, né, baseados nas constelações. Um deles é saúde sistêmica. Quem oferece, inclusive, é o instituto do meu professor, do IDESV. E a professora que dá aula lá é psiquiatra e ela fala muito disso. Os médicos, assim como nós também, acabam sacrificando a sua própria saúde em prol do outro. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Até o momento que começa a atingir a nossa saúde física e emocional. Então, as constelações, elas trazem de uma maneira simples, amorosa e acolhedora qual é o nosso papel no atendimento a um cliente lá na clínica, no hospital, para que a gente consiga também ter autorresponsabilidade e consiga traduzir em palavras a responsabilidade que cabe para o outro se cuidar, o autocuidado do outro. Então, vou falar um pouquinho das 3 leis e aí vocês vão entender
aonde se encaixa essa questão do autocuidado e da autorresponsabilidade. Quem desenvolveu esse método, constelações sistêmico-familiares, foi um alemão, Bert Hellinger. Ele era um missionário da Igreja Católica. E vamos escrevendo aqui embaixo para mim, tá, gente? Senão fica um monólogo, eu gosto de troca, né? Porque senão fica um negócio chato, né? Tá bom? Escrevam aqui para mim se não estiverem entendendo alguma coisa, tá? Então, Bert Hellinger desenvolveu esse método. Ele era missionário da Igreja Católica. Então, ele desenvolveu após observar o comportamento das pessoas em grupo. E aí ele pôde ver que as pessoas tinham alguns comportamentos em determinados grupos, ali com o seu grupo da sua família, que estava de acordo com eles, e determinados comportamentos fora desse grupo. É como se fosse até, de repente, outra pessoa. E daí surgiu a primeira lei sistêmica, que ele chama de lei do pertencimento, que é a lei que diz: todos do sistema familiar pertencem. Então, se eu tenho um grupo familiar onde as pessoas têm o hábito de não trabalharem fora, de ficarem na roça, de plantarem e dali colherem o seu sustento, por mais que eu tenha um desejo profundo de trabalhar fora, eu vou me sentir compelido a repetir essa história da minha família, porque é exatamente assim que eu fui criado e é exatamente assim que eu sei como certo. Só que nós não estamos fadados a repetir coisas do nosso sistema familiar. Nós podemos, sim, de uma maneira respeitosa, fazer coisas diferentes da nossa própria família. E é isso que eu trago dentro da fonoaudiologia sistêmica, que tem a ver com a comunicação, que nada mais é que reconhecer que se os seus pais tiveram alguns hábitos e você está em desacordo ou você quer fazer algo diferente, você pode, desde que tenha um respeito, é aquilo que eu chamo de comunicação sutil, representação sutil daquele anseio, daquele seu desejo de fazer diferente. Tá, Beatriz, mas e o que isso tem a ver com a fonoaudiologia? Tem tudo a ver, porque a gente trabalha com a comunicação. Nós atendemos crianças especiais. E muito se fala em inclusão. É bonito, né? É romântico falar em inclusão. A criança vai para a escola e ela tem que fazer atividades diferenciadas, porque senão ela é excluída. Mas quem é fonoaudióloga, quem é professora, escreva aqui embaixo para mim. Existe de verdade inclusão social? Existe de verdade? Os professores estão preparados para acolher uma criança diferente? Escrevam aqui. E o que essa lei do pertencimento mostra é que se tem alguém diferente dentro desse sistema familiar, o que será que esse sistema tem que fazer para que essa criatura se sinta acolhida? Porque se ela nasceu especial, se ela nasceu diferente, com uma paralisia cerebral, com uma síndrome genética, a tendência é o grupo excluir. Vamos falar a verdade. Quantas vovós, mães, nós atendemos e os familiares não acreditam na evolução da criança? A Mi está escrevendo, só na teoria, ainda engatinhamos muito nesse sentido, sobre a inclusão escolar. Então, se o sistema familiar não acolhe, não acredita, não diz, sim, você pertence, aqui você, né, nasceu com essa dificuldade, mas nós vamos arregaçar as mangas e vamos te ajudar. Se a própria família não acredita na criança, como é que fica o nosso lugar dentro dessa ajuda?
Tá todo mundo concordando aqui comigo? Não existe. Não existe de fato a inclusão, não existe. E aí o que acontece? Vem uma terapeuta amorosa, vem um professor amoroso, vem um profissional amoroso e quer colocar na cabeça do pai e da mãe que tem que fazer diferente. Não estão, não existe inclusão na escola, não existe, né? Isso é fato. A Carmen é diretora de escola, não existe. Então, se nós como terapeutas tentarmos impor algo para ajudar essa criança, será que de verdade a gente está ajudando? E o que eu chamo de olhar além dos sintomas é: essa criatura aqui tem uma dificuldade, autismo, paralisia cerebral, não importa o que seja. O olhar além dos sintomas, que é o que eu trago aqui para vocês, é: essa criança pertence a um grupo familiar. E muitas vezes esse grupo ele é dotado de crenças, de hábitos, que vai ser muito difícil a gente conseguir exercer o nosso papel aqui dentro. Então o convite sempre é ter um olhar amoroso além da criança, além daquilo que ela apresenta de dificuldade. Só acolhendo e olhando para o sistema familiar que a gente consegue de verdade ajudar essa criança por completo. Porque afinal de contas, ela é meio mamãe, meio papai. Se eles têm hábitos, imagina que nasce uma criança alérgica. Boa noite, meu amor. Que nasce uma criança alérgica ou uma criança com diabetes. Qual é o sucesso do tratamento dessa criança? A família vai poder fazer docinhos no aniversário dela ou eles vão ter que mudar completamente o contexto familiar para ajudar essa criança? Uma criança com doença celíaca, por exemplo, ela só melhora, né, dessa intolerância ao glúten se a família abraçar o tratamento e falar assim: aqui não entra mais pão, não entra mais macarrão. Boa noite, meu amor. Aqui não entra mais nada com farinha. Então perceba que a força da família, ela é algo que leva a criança para cima ou para baixo. E não é diferente na fonoaudiologia. Eu atendo crianças gravíssimas. Crianças com gastrostomia, crianças com traqueostomia. E é claro que a mãe, ela fica desmotivada, fica cansada, achando que a criança nunca mais vai voltar a comer. Que sempre vai respirar pela tráqueo. O meu olhar não é apenas para a criança, é um olhar sistêmico. Porque eu preciso que essa mãe execute os exercícios. Mas muitas vezes essa mamãe, sabe, ela não acredita. E as constelações, elas trazem esse acolhimento que vai além da criança, para que todo mundo da família se sinta abraçado. Só que a gente tem um lugar, a família tem o deles, de muito respeito. E é isso que Bert Hellinger chama de pertencimento. Um terapeuta pertence, né? Ajuda, mas é uma ajuda de um lugar assim muito humilde. É um lugar muito sutil, olhando além daquela necessidade sintomática da criança. Oi, cá! E vai pro sistema familiar, para que a gente consiga de verdade ver onde está o ponto. Às vezes a mamãe acredita mais do que o papai. Quem aqui atende pai junto com a criança lá no consultório? Escreva aqui para mim. Isso, por exemplo, é um dos combinados que eu faço lá nos meus atendimentos. Eu preciso conhecer o papai, porque metade da criança é o papai. Quando que o papai pode vir aqui na Tia Bia? Quem de vocês atende e o papai já foi? Então, muitas vezes existe uma exclusão. Ou o pai está separado, ou a mãe acha, a Gi está falando que sim, uma experiência incrível, é mágico, realmente. Quando todo mundo vai, é maravilhoso.
Mas às vezes a mãe acha que ela faz tudo melhor do que o pai. Então, inconscientemente, ela exclui o pai. E se ela exclui o pai, ela feriu uma lei das constelações, que é a lei do pertencimento. E aí, nós, quanto terapeutas, lá do nosso lugar, lembra aquele lugarzinho humilde que eu falei agora há pouco? A gente pode, de uma maneira sutil, amorosa, comunicar à mamãe assim: eu acho que seria importante o seu marido fazer pelo seu filho do jeito dele. Em especial se for uma criança que tem dificuldade escolar. Que às vezes o pai tem um jeito de explicar que não é melhor do que a mãe, nem pior, mas é diferente. E às vezes é exatamente isso que a criança está precisando. Isso é olhar além do sintoma da criança. Isso é olhar para o sistêmico com essa ferramenta linda que é as constelações sistêmico-familiares. Então, lei do pertencimento. Já foi meia hora de live, meu Deus do céu, e eu vou mostrar aqui eu vou mostrar aqui tanto de coisa que eu amo. Opa! Vamos lá. Segundo ponto. Estou adorando as lives. Que delícia! Ai, muito bom, Nutri, que delícia, bem-vinda. Sim, eu trabalho muito com casas de recusa alimentar. Eu adoro trabalhar com nutricionista. Vamos lá. A segunda lei que Bert Hellinger nos presenteia é a lei da hierarquia. Quantas vezes, vamos fazer de conta que essa daqui somos nós lá no consultório. Essa daqui é uma criancinha. Quantas vezes você propõe uma atividade para a criancinha e a criancinha fala assim: não, não vou fazer. Não, você não manda em mim. Essa criança está rompendo uma lei que chama lei da hierarquia. E o que significa a lei da hierarquia? Como que a gente pode usar isso na clínica? Se essa criança faz isso conosco, vocês acham que ela faz diferente em casa? Sim ou não? Escrevam aqui para mim. Quando uma criança não obedece a tia lá no consultório, vocês acham que ela é obediente em casa? Ela consegue obedecer a professora, fica quietinha? Ai, linda! Ai, que delícia! Eu amo vocês! É a mamãe de um lindão que eu atendo, um meu moção. O Vini é famoso aqui no Instagram. Sim, a Clá tá dizendo que sim, a criança faz igual. A Rebeca também, sim, faz o mesmo em casa. E é isso que as constelações mostram. Quando a criança não obedece a terapeuta, a gente pode olhar além do sintoma da criança, porque não tem a ver com a terapeuta. Tem a ver com algumas coisas que acontecem de uma maneira invisível, que está na dificuldade de comportamento dos pais frente à criança. Vou voltar a falar. Lembra daquele lugarzinho maravilhoso, aquele lugar humilde nosso? Pois é, eu sempre vou falar desse lugar humilde, né? Aí a gente, com uma postura amorosa, a gente pode falar assim, ó: mamãe, o seu filho, ele não tá cooperando com as sessões. Deu 1 hora de sessão, eu propus, a Suleima também tá falando com certeza, ai, essa prima amada. Deu 1 hora aqui de sessão e ele não, sabe, eu tinha pensado assim em 2 estratégias incríveis, eu tinha objetivos específicos claros para ajudar ele na escola, mas ele não colaborou. Você tá com dificuldade comportamental com ele em casa? Isso é olhar além do sintoma, isso é ajudar, é abraçar essa mãe de uma maneira única. Aí, aquilo que era inconsciente para a mãe, ou aquilo que ela de repente achava que era normal, tipo, o que eu mais escuto é assim: ah, é fase. É fase, logo passa o caramba. Não passa não. Então a gente tem que chamar a atenção e falar: olha, é o seguinte,
se você não mudar a sua postura interna lá dentro da sua casa, você estará criando uma criança tirana. Porque tem mãe também que fala assim, ó, ai, é que ele tem tanta opinião, ai, ele tem uma personalidade incrível. Eu fico olhando assim com cara de paisagem. Porque personalidade é uma coisa, falta de hierarquia é outra. E aí vai lá e tenta brincar com os amiguinhos. E aí é aquela criança que sempre quer escolher a brincadeira e toda a vida quer ganhar. Rouba, né? Dá um jeito de ganhar. Porque ela não entende o próximo passo que eu vou falar, que é a terceira lei das constelações, que é o equilíbrio da troca. Mas calma que eu vou falar ainda da hierarquia. Então, se a criança não consegue ter esse vínculo, esse respeito com quem chegou antes, com quem é mais velho, se a criança coloca-se aqui numa posição, né, desequilibrada, ela vai ter muito problema na vida. Muito problema na vida. É uma criança que não vai conseguir vincular com os amigos na escola. Porque essa criatura não sabe o lugar dela. Lembra que eu comecei lá na live? Todos nós temos um lugar no mundo. Essa criatura aqui, quando vai lá no consultório, ele tem que fazer aquilo que o terapeuta, com tanto amor e carinho, planejou. E se você é fonoaudióloga, se você é nutricionista, psicólogos que estão aqui comigo, ou pedagogos que têm consultório, eu acho o máximo isso, que trabalham com neuropsicologia. Se vocês não sabem qual é o lugar de vocês, vai ficar difícil vocês estabelecerem vínculo com essa criatura. Porque se vocês tiverem receio, medo, ou ficarem ansiosos do tipo, ai meu Deus, tá na hora, eu preciso passar a estratégia, mas eu bolei tudo, tá chegando o final do ano, ele tem que aprender, ele tem que falar, ele tem que evoluir, ele tem que. A gente não consegue olhar para a real necessidade da criança. De que adianta? Vou pegar aqui um caso de recusa alimentar. De que adianta você fazer todo aquele protocolo, toda aquela orientação, toda aquela estimulação sensorial para a criança? Se chega em casa, a mãe fala, ai, mas eu tô tão cansada, é mais fácil abrir a bolacha para ele. Então, é momento de repente a gente usar mesmo esse conteúdo das constelações e trazer a responsabilidade para a mãe. Olha, você me procurou para que eu ajudasse você nessa questão da alimentação com seu filho. Eu tenho o meu papel de te orientar, você tem o seu papel de executar pertencimento. Se você realmente não executa aquilo que eu estou falando, você vai sair daqui falando assim, ó. Eu fiz o tratamento com a fonoaudióloga para recusa alimentar e não adiantou. Completem a frase. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Já fiz o tratamento, ou com a fonoaudióloga, ou com a psicóloga, ou com a nutróloga, ou com a não sei o quê, e não adiantou. Escrevam aqui. Não adiantou nada. Mas depende de quem aderiu ao tratamento, meu Deus. É a mesma coisa que na nutricionista e falar, ai, não adiantou. E aí você continuou comendo que nem uma louca. É, a Fer aqui tá falando, nada. Quantas vezes, né, gente? Quantas vezes a gente escuta? É hora de usar essas ferramentas das constelações para que cada um fique no seu lugar e consiga ajudar de uma maneira sistêmica e verdadeira, olhando para as causas, olhando para o ambiente. Casos de crianças com autismo. Se a mãe tem o hábito de ficar o dia todo no celular e leva a criança para fazer aba, para fazer terapia, para fazer fonoterapia com você,
e ela não sai do celular. E aí você daquele lugar, que lugar mesmo que é o da fono? Escrevam lá, do ajudante. Vamos ver se vocês pegaram. Que lugar que é o do ajudante? Escrevam lá. Senão eu vou me sentir num monólogo e eu não gosto, eu gosto de conversar. Live já é uma coisa que eu não posso entrar. Humilde, muito bem, muito obrigada. Escrevam todas aí, humilde, 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 humilde. Se a gente não chega nesse lugar de humildade, a gente não consegue olhar para o sistêmico. E é no sistêmico que é o ambiente que faz a diferença na vida dessa criatura. Então, de que adianta? A mãe fala, eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho fale, eu levo ele na fono, eu levo na fisioterapeuta, eu levo na neuropsicóloga, eu levo no especialista de aba, mas eu não converso com ele. É que às vezes é inconsciente para a mãe, ela acha que ela tá na correria, que ela tá isso, que ela tá aquilo, que ela tá aquilo outro. E aí, simplesmente, é do nosso lugar humilde que a gente pode dar essa ajuda para essa mamãe. Olha, mas você está conseguindo fazer as atividades com ele? Quanto tempo? Eu sei, sua vida é corrida, você trabalha com o quê? Você acha que você, consegue conversar com ele? Porque antes de falar, a gente tem que ouvir. Seu filho consegue te ouvir? Eu já atendi uma criança com diagnóstico de autismo que ele não falava uma palavra, a não ser episódios do Animal Planet inteiro em inglês. Ele não sabia falar português, mas ele falava inglês. Ele simplesmente tinha uma habilidade, vocês sabem, né? A habilidade que eles têm de decorar, né? Em especial essa afinidade com o inglês. Ele entrava falando todo o episódio que ele tinha acabado de assistir do Animal Planet. Ele me ensinava inglês. Eu falava para essa mãe, eu falava assim, olha, eu sei que ele adora, né? Que você precisa que ele fique quieto, que você fica cansada, mas ele precisa muito da sua ajuda. Se você quer que ele converse, conversa com ele. Usando as leis das constelações sistêmicas. Pertencimento. Essa mãe pertence ou não pertence a essa família? Essa mãe precisa ou não precisa dessa ajuda que está inconsciente para ela? Aí pode ter gente que fala, ai, mas inconsciente é coisa de psicólogo. Não, não é não. A comunicação sutil, a voz do coração, ela é percebida por qualquer pessoa treinada. A minha filha, por exemplo, ela não fez curso nenhum, mas ela é treinada. Mãe, você tá triste, né? Mãe, você tá feliz? É uma percepção sutil. Percebe que tem alguma coisa passando na minha energia, na minha cabeça, e aí ela vem com essas mensagens. Crianças são muito perceptivas, eles percebem, eles são sensíveis. Então é o nosso papel começar a abrir a nossa cabeça, além dos sintomas que as crianças apresentam. Além da gagueira, por exemplo, que foi o que mais o meu direct encheu de pergunta. E criança com gagueira, criança não melhora, foi no psicólogo, vai não sei o quê. Eu falo, sim. Eu tô atendendo um caso bem recentemente. E eu falei para a mãe assim, você percebeu o seu estado emocional hoje? Ela falou, percebi. Eu falei, você percebeu como é que tá a fala do seu filho hoje? Aí ela, é verdade, ele tá falando bem. Olhar além do sintoma da gagueira, por exemplo, o estado emocional da mamãe interferindo na comunicação da criança. Qual foi a dica que eu dei para essa mãe? Ela fez um curso comigo, né? Ela fez um workshop de constelação sistêmica.
Mas logo na primeira consulta eu falei assim: para de falar mal do pai dele para ele. Você fica falando muito do pai dele para ele e ele fica no meio dessa confusão de casal. A criança não tem que se meter. Ó, hierarquia, uma das leis das constelações. Cada um tem o seu lugar no mundo. A criança não é no meio da briga dos pais. Ele ficava tentando defender o pai da mãe, a mãe do pai, o pai da mãe, a mãe do pai. Bia, então a causa da gagueira é sistêmica. Dessa criança era essa. Quando a mãe começou a se perceber, e por que a gente não pode dar esse toque para a mãe? Baseado nas leis das constelações. Essa criatura está falando de uma maneira muito mais fluente, muito mais fluida. E só da postura da mãe, não é só a mãe, é tudo para uma criança de 4 anos, gente. Ela fica o dia inteiro, essa mamãe em específica não trabalha. Então existe uma interferência do meio ambiente. Alguém discorda que o meio ambiente interfere no nosso bem-estar ou no nosso mal-estar? Ou quem concorda também pode responder aqui. O convite dessa live é para que a gente comece a ampliar a nossa cabeça para esse olhar mais abrangente. As constelações, elas estão sendo usadas dentro do tribunal. Mediação de conflito de casal. Essas leis que eu estou falando aqui para vocês. Pertencimento e hierarquia, e só está faltando um, que é o equilíbrio da troca. Todo mundo concordando. E aí, assim, tem o equilíbrio da troca. Então, se tem uma criança com um amiguinho, vou fazer de conta que a mão da tia Bia é um amiguinho, né? Que é o vínculo, né? Que é o equilíbrio da troca. Se é uma criança que sofre bullying na escola, porque de repente ele tem uma dificuldade, não consegue escrever direito. Criança, numa certa idade, eles são sinceros absurdamente. Eles não se colocam no lugar do outro, não. Ai, o outro vai ficar triste, né? Criança é sincera. É pouco. E aí, o que que acontece? Essa criaturinha aqui, quando sofre bullying do amiguinho, você não sabe ler, você não sabe escrever, você isso, você aquilo. Se é uma criança mais frágil, essa criança vai correndo falar para a professora. Professora, fulano brigou comigo de novo, me xingou de novo, falou que eu não sei ler, que eu não sei escrever, beleza. Uma fonoaudióloga sistêmica, um profissional que entra nesse mundo sistêmico, consegue ajudar essa criança a partir dessa última lei, que é a lei do equilíbrio da troca. Que diz assim: se imponha. Se o amigo fez algo que você não gostou, comunique para ele: eu não gostei. Eu tô com dificuldade, mas eu tô aprendendo. Ao invés de se reportar toda a confusão que tem para a professora. E se uma hora a professora não tá perto, como que essa criatura aqui vai se sentir? Forte ou fraca? Então o convite são reflexões para que vocês consigam enxergar além do bullying, né? Porque tudo agora também é bullying. Na minha época, na época da Camila, que é essa minha amiga que tá aqui comigo nas 10 lives, era assim, bateu, levou, né? Era assim, toma um tapa, vai lá e dá outro. Hoje isso é incentivo à violência. E não tem nada a ver com violência. Tem a ver com saber o meu lugar no mundo. E se eu não crio essa força interna, se eu não consigo estabelecer essa força, toda vez que eu tiver um problema, eu vou querer achar sempre alguém para me apoiar. E aí eu não cresço com aquela autorresponsabilidade, responsabilidade.
tão importante para que a gente consiga ser alguém. Então, o que eu falo para uma mamãe lá no consultório que tem 2 filhos e os 2 filhos ficam se pegando? A tendência da mãe é: eu ponho cada um num quarto para eles me deixarem em paz. Um profissional sistêmico diz o quê? Não. Vamos lá. Tem sempre um culpado e uma vítima. Faz os 2 se conversarem ali. E aí, se um bateu, né? O outro tem que comunicar. Eu não gosto que você me bate. Eu quero assistir o meu desenho. Comunicação. Né? Mas se é na porrada, devolve um troquinho um pouco mais leve, mas devolve um troquinho um pouquinho mais leve. Vai ter que devolver um troquinho. O profissional sistêmico tem que ajudar a mãe a ter mais equilíbrio. Porque as mães hoje em dia estão sofrendo com excesso de tarefas e excesso de informação e excesso de tudo. E eu falo, fica só na constelação que já tá tudo certo. Não precisa tanta coisa, tantas, sabe? Tanta informação, tanta técnica, tanto isso, tanto aquilo. Um beijo, querida. Obrigada pela sua presença aqui. Um beijo grande. Depois eu respondo, vi que tem um monte de perguntinha, aí amanhã você assiste. Um beijo enorme. Então, o fato é que nós podemos sim nós podemos dar essa ampliada de visão para essas famílias que nos ajudam. Isso é um olhar sistêmico. E introduzindo um pouquinho da minha marca, é olhar além do sintoma. Se eu fico presa no sintoma, no laudo, a Camila vai ter que se formar em constelação familiar. Eu sugiro, gente, realmente é algo incrível, que transforma a dor, transformador, transforma a dor. Então, vocês podem ir, né, aos pouquinhos, eu sei que 1 hora de live é pouco, mas comecem a refletir, né, sobre o que está por detrás, qual é o ambiente que essa criança está inserida que faz com que ela tenha alguns comportamentos. Comecem a refletir sobre isso. Vamos ver se vocês decoraram. Escrevam aqui embaixo. Quais são as 3 leis? Pertencimento, hierarquia, qual foi a última que eu falei lá? Vamos ver quem prestou atenção. E vou responder algumas perguntinhas aqui para vocês. A Silvana Costa tá falando, o meu sobe, a Sil, o meu sobe até no armário, come demais, delícia. A Clá tá falando aqui, tem uma paciente que não quer ir embora do meu consultório, que a mãe não faz o que eu faço. Acontece. Acontece. E aí, se a gente assume esse lugar de eu sou melhor do que a mãe, eu não tô naquele lugar de humildade. Então, é justamente isso. O que eu faço de especial que essa menina quer ficar aqui comigo? Muito provavelmente dar atenção. E é essa comunicação que eu trago aqui dentro da fonoaudiologia sistêmica. Olha, quando ela chega aqui, eu dou uns abraços nela, a gente faz umas competições. Ela se sente tão fortalecida. Será que daria para a senhora fazer isso em casa? Isso é muito importante. Isso é ajudar a criança de uma maneira integral, única. Porque a criança tem a gente só uma vez na semana. E a mãe, ela tem todos os dias e vai ter o resto da vida. Fono é passageira, família é eterna. Nós temos que ajudar essa criança a ficar de uma maneira equilibrada com a sua família. Nunca se colocar num lugar melhor do que a família deles. Nunca. Então, dê essas dicas. Como que é o que eu falo lá no consultório. Eu vou te ensinar como que essa criança funciona melhor. Eu vou te ajudar de uma maneira sutil, né? A melhor maneira de você lidar com ela. Às vezes não é um jogo de competição, porque às vezes é uma criança que não é competitiva,
às vezes é de uma outra maneira. E aí vocês vão moldando e ensinando essa mamãe. Porque muitas vezes a criança se abre mais para um terapeuta do que dentro de casa. E o nosso papel é manter essa criança dentro de casa de uma maneira equilibrada, porque as famílias estão precisando da nossa ajuda, desse olhar para o sistêmico, desse olhar ambiental que está tão bagunçadinho. A Camila está falando, minha filha tem a PLV, então tem que ter muito cuidado com ela. O melhor é que ela não entende, ela tem apenas só 3 aninhos. Perfeito. Mas quando ela começar a entender, né, você vai ter que se adequar com o leite, né, com o brigadeiro. Você vai ter que começar, sabe? Festinhas de escola, né? Talvez ela já frequente. Então, o ambiente ele tem uma interferência absurda. E Bert Hellinger nos presenteia de uma maneira tão simples. Algo que faz muita diferença na nossa vida. Muita. Leiam Bert Hellinger. E o livro da tia Bia também. Leiam o livro da tia Bia, que já estará, eu ia falar nas bancas, né? Pela Amazon. Ó, a Clá tá falando que o filho dela, sim, percebe os sentimentos dela, a Fer também. Aí a Carol tá perguntando aqui. Então, se você está triste com ela, com a criança, está cansada e não é com ela, e aí? Não importa se é com ela, se é sem ela, a criança ela percebe, entende? E aí você pode falar, sim, eu estou triste porque aconteceu alguma coisa. Nunca subestimar, tipo, não, mamãe não tá triste não, porque a criança já sabe que você tá triste. Né? Então mostre de uma maneira simples que, poxa, viver é sofrer. Adultos sofrem. É que mães têm uma mania de querer colocar a capa da heroína. É uma maneira linda de educar a criança falando a verdade, sendo íntegro. Sim, estou com raiva. Sim, estou preocupada. A criança vai entrando em contato com as emoções. E aí você vai criando, no mínimo, para ela um mundo real. No mínimo, um mundo real. Hoje em dia eu percebo que tem muitos pais, né? Não estou falando de você, que querem poupar os filhos do sofrimento. E aí, isso é uma falácia, né? Isso não dá, isso é impossível. Né? Então, ela já sabe, aí você comunica. Tô triste mesmo. Perdi a hora, tô com uma dor, briguei com alguém, sei lá. Mas nunca fale mal do pai para criança, hein? Pelo amor de Deus, né? Teu marido não tem nada a ver com o pai dela. São pessoas diferentes para criança, tá bom? A Fer tá falando que já atendeu um caso de gagueira infantil semelhante. Pois é, né? E a questão é, mãe, olha só. A senhora está emocionalmente tranquila. Olha a comunicação do seu filho, né? Seu filho tá, né? Você tá agitada, seu filho também não consegue falar. Gente, eu tenho tanta pergunta aqui. Filho de 6 anos bate no adulto e na família quando é contrariado. Pois é, rompeu a lei da hierarquia, né? Criança não pode. Criança tem o lugar dela. Nós temos o nosso lugar, criança tem o lugar dela, né? Então começa devagarzinho e colocando a criança no lugar dela. Eu sou grande, você é pequeno. Eu trabalho, pago as contas, você não. Eu mando, você obedece. Comunicando que ele tem um lugar bem pequenininho dentro do sistema. Minha filha tem medo de balão que estoura fogos. Se coloca no celular histórias de Chapeuzinho Vermelho, 3 bloquinhos, começam, chora e eu fico preocupada. Sim, né? Porque tem o lobo. Nas duas, por exemplo, tem o lobo. E criança também tem medo, né? Criança tem medo, bicho-papão. A questão é, olha, isso tá aqui nessa história, mas terão coisas que realmente te dá. Mas eu não sei a idade da sua filha, não sei se é essa que tem 3 aninhos, né? Mas a criança precisa de acolhimento e criança fantasia muito.
Criança fantasia que é uma bênção, né? Então, trazer um pouquinho a criança para a realidade com acolhimento, com amor. Eu adoro, sabe, terapia sensorial, do abraço, do apertão, sabe? Criança precisa disso, né? Dessa realidade, para sair um pouco desse mental, dessa questão abstrata e traga para o físico. Isso é muito importante. Ai, querida, queria ter te conhecido antes. Meus filhos cresceram e hoje percebo a falta de hierarquia e equilíbrio que existia. Hoje são adultos e eu acabo me culpando por tudo isso. Sempre há tempo, enquanto a vida. Comece devagarzinho, que você foi mamãe muito nova, né, querida? Você já é vó novíssima, né? Mais nova que eu. Então, resgate a hierarquia. Não subestime a sua capacidade de recomeçar todos os dias. Você, com todo esse aprendizado, você já fez curso de constelação, já é aluna, olhar além do sintoma. Você pode, você consegue. Devagarzinho, todos os dias. Não desista. Que dá certo. Não desista. O que eu garanto é que se você não desistir, dá certo. Se você desistir, não vai dar certo porque você nem tentou. A mãe precisa mais da tia Bia do que o Vinícius e a mãe precisa aprender. Você tá comigo, junto comigo, né, queridona? Mas o Vini tá indo também muito bem, uma graça de menino. 19 anos, síndrome de Down, o amor da tia Bia. Ah, ela tem 3 aninhos. Nessa idade eles fantasiam muito, demais. Ah, o lobo mal vai me pegar, a moça vai chegar. Então, acolhimento, abraço, afago, mamãe tá aqui, eu te protejo, o papai tá aqui. Coloca a mão no seu coração, sente a mamãe e o papai aí dentro. A criança precisa sentir isso. Queridas, faltou perguntas de pais de UTI. Eu sabia que não ia dar tempo, né? Porque eu falo muito, né? Cadê? Cadê as perguntinhas? Crianças que não falam, crianças com pais de UTI, pais que se apoiam do laudo e não colaboram. Ajudar os pais a criarem vínculos com crianças que ficaram muito tempo em incubadora. Família que não cumpre combinados sobre orientações de alimentação e disfagia. Vou gravar para vocês aos pouquinhos, mas a gente volta a ter esses encontros com certeza absoluta. Quero deixar aqui minha gratidão profunda a vocês que estão aqui comigo nessas 10 lives. É claro que eu vou manter esse combinado, essa comunicação mais próxima de vocês, não apenas as lives das sextas-feiras com o maridão, mas eu vou me programar direitinho e vou colocando os horários aqui para vocês, tá bom? Quero deixar aqui um jabá, livro da Tia Bia, logo mais pela Amazon, vocês poderão adquirir. O lançamento vai ser na cidade do meu coração, na cidade de São Roque. Eu estou alinhando a data específica, será lá na Nobel, no Pátio Corina de São Roque, quem conhece sabe. Só falta eu alinhar direitinho a data. E está chegando, vocês vão ver eu chorar ao vivo, porque não vai ter jeito, né? E quem não estiver ao vivo ali comigo, pode ter certeza que vai ter uma live ali durante o dia do lançamento. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo enorme no coração de vocês. Queremos mais. Ai, eu também quero. Lisa, um beijo, Mi, um beijo a todos vocês que estão aqui comigo. É uma honra e uma alegria. O que seria da Tia Bia se não tivesse quem ouvir? Não é verdade? Um beijo enorme.